Nesse episódio, a gente vai ver o grande Renato Barros, do Renato e seus Blue Caps, contando sobre um irmão muito famoso que ele teve, que se apresentava com o nome artístico de Ed Wilson. O Ed Wilson também foi um cantor importante da Jovem Guarda, ele é até citado na música Festa de Arromba, do Erasmo Carlos, né? Só que o Ed Wilson, segundo o Renato, não teve muita sorte como cantor. Ele fez algum sucesso na época, mas depois não conseguiu ir muito adiante na carreira. E aí a gente encontrou na internet uma entrevista que ele deu, pouco antes de falecer, para um canal gospel, onde ele diz que parte da sua carreira inicial, então, era feita baseada na música jovem, na época da Jovem Guarda. Em determinado momento ele ouve um chamado de Jesus, se converte religiosamente, passa a ser um cantor de músicas religiosas, um cantor gospel, né? E é nesse sentido que ele aparece nessa entrevista, que a gente vai conseguir pincelar um pedacinho, mas principalmente contando do sucesso e das coisas que ele fazia no começo da Jovem Guarda. É uma pena que o Ed Wilson também já não está mais entre nós. Na época que eu fiz a entrevista com o Renato Barros ele já tinha falecido, mas o Renato o lembra com muito carinho, com muito amor, desse irmão que segundo ele era tão talentoso que ninguém dançava Elvis Presley, nem cantava Elvis Presley como Ed Wilson. Dá uma olhada nessa história. E que tudo mais vá pro inferno. O seu irmão, o Ed Wilson, saiu do conjunto e fez uma carreira solo, não é isso? O senhor podia contar um pouquinho do seu relacionamento com ele, ou como foi, em poucas palavras, essa carreira dele, por favor? O Ed Wilson, na verdade eu tenho dois irmãos, Paulo César Barros, que pertenceu ao Renato Sobrequer, foi uma pessoa muito importante do Renato Sobrequer, não só como baixista, mas também como vocalista, muito importante. Só que ele, em 1989, ele saiu definitivamente da banda para fazer outras coisas. Um grande músico, um músico consagrado, e o Renato Sobrequer, para ele, talvez não tivesse mais interessando muito. E o outro irmão é o Ed Wilson, que infelizmente nos deixou há coisa de 3 anos atrás. Edinho, foi um desses meninos que foi no que foram no GD de rock, muito talentoso. Ninguém cantava Elvis Presley melhor do que Ed Wilson, ninguém. Eu desafio. Pois é, foram 2 fases, é muito interessante, eu sempre digo isso. Eu tinha meus 18 anos, já apareci em programas de televisão, na TV Continental, um programa chamado Os Brotos Comandam, que era apresentado pelo Carlos Imperial na época e tal. E foi um programa muito visto no Rio, a gente não tinha essa liberdade, a nossa privacidade ali terminou mesmo, né? Porque você, aparecendo muito num programa de televisão muito visto, você sai na rua, obviamente, você vai ter esse reconhecimento. Então eu era muito assediado, muito novo, jovem, aquele sucesso rápido, porque eu imitava o Elvis nesses programas. Comecei, né, cantando aqueles rocks do Elvis, aquelas coisas do aqueles passos do Elvis e tal, e as meninas gritavam na época e tal. Ninguém cantava Elvis Presley melhor do que Ed Wilson, ninguém. Bem, enfim, gravei meu primeiro disco, fiz meus 2 primeiros discos pela Odeon na época, né? E aí muitas meninas ligavam, sei lá, para casa. Naquele tempo era disco mesmo, era né? disco mesmo, é verdade. Preto, grandão. E aí muita menina ligando, fãs. Eu me lembro que uma das meninas ligou, falando comigo, com um papo completamente assim, diferente do que as outras falavam. Amanda, beijo, eu quero sair, quando é que você vai sair? Aquela coisa toda de jovem, né? E uma menina ligou falando sobre Jesus Cristo. E eu levei um susto, eu não entendia. Como que papo é? Cabeça é esse, broto? Realmente, isso deu uma mexida muito grande. Eu tinha talvez aí meus 18 para 19 anos, eu me converti. E ele não teve muita sorte como cantor lá na CBS. Ele gravou, não teve muita sorte como cantor. Mas como compositor, ele simplesmente era fantástico. Arrebentou, agora de cabeça eu não sei, mas Aguenta Coração, tema de novela, Chuva de Prata e tantas outras, que agora eu não estou me lembrando. Tanta música de sucesso. Ele, na verdade, ficou no Renato Blue Caps, ele não ficou nem um ano, porque
ele foi o primeiro a ser sacado do Renato Sobrequep. O próprio Carlos Imperial sacou ele do Renato Sobrequep e gravou um disco com ele na Odeon, Ed Wilson, na Odeon, entendeu? Como a RGE fez com Erasmo Carlos, 2 anos, 3 anos depois, fazer carreira solo. E Michael Sullivan também passou por aqui, pinçaram ele para fazer carreira solo. São vários colegas que foram para o outro lado, mas a história do meu irmão Ed Wilson foi mais ou menos essa. Ele ficou muito pouco tempo no Renato Sobrequep, não deu nem para esquentar o assento.